crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Estão preparados? Então tá bom. Para a aula de hoje, crianças, nós vamos ver o assunto da página 129 e 130, tá bom? Então pause esse vídeo, busca o seu material e daí volta aqui com a prof. Combinado? Meus amores, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Sabe por quê? Nós vamos rever um conteúdo que nós vimos, lá no comecinho do ano, um dos primeiros vídeos que a prof gravou. Nós vamos falar sobre os tipos de moradias, os materiais que são usados para construir essas moradias, quem constrói e quais são as etapas da construção. Então, nós vamos recapitular esse conteúdo. Mas, para começar, vocês lembram quais são os tipos de moradias? Vamos rever? Casa de alvenaria. Essas casas normalmente são as casas em que nós moramos, feitas de tijolos. Casa de madeira. Essas são as casas que são construídas com as madeiras das árvores. Temos também um castelo. O castelo pode ser construído com pedras, com cimentos e até com tijolos. E o iglu? O iglu é aquela casa feita de gelo. Normalmente nós encontramos lá no Polo Norte. A oca. A oca é o tipo de moradia que os índios constroem, feitas de palha. E as palafitas? Esse tipo de moradia é para aquelas casas que ficam em cima dos rios, dos lagos. Temos também o prédio. Esse vocês devem conhecer, que são aqueles que têm mais de 4 andares e são bem altos. O sítio também é considerado um tipo de moradia. É onde tem uma casa com um terreno para plantar e até animais. Então, viram só? Relembraram que existem vários tipos de moradias? Temos as casas, os prédios, as palafitas, os iglus, várias e várias moradias. Mas vocês lembram do que são feitas essas moradias? Pois é, essas moradias são feitas de alguns materiais específicos, ou seja, são materiais que nós utilizamos para construir essas moradias. Uma casa de palha, por exemplo, pode ser usada palha, madeira, né? Uma casa de alvenaria, que normalmente são as casas que nós moramos, são usados cimento, tijolo, telha, né? O iglu é uma casa feita de gelo, né? Então, eles utilizam o gelo que tem no local. Então, cada casa tem um tipo diferente de material que pode ser utilizado. E vocês lembram quem são as pessoas que podem construir essa casa? Vamos relembrar? Lá na página 35, bem no comecinho do livro de vocês, tem as pessoas que podem trabalhar nas construções das casas. Vou ler para vocês. Nós temos o pedreiro, todo mundo já viu um pedreiro, né? É ele quem executa os serviços de construção. É ele que levanta as paredes, prepara o concreto, né? Coloca lá o cimento entre os tijolos. Então, esse é o pedreiro, ele faz o trabalho mais bruto, né? Temos também o carpinteiro, que ele vai realizar as atividades da construção que envolvem a madeira. Então, muitas casas têm uma base de madeira nas paredes ou no teto. Então, é o carpinteiro que vai mexer com os materiais que são feitos de madeira, certo? Temos também o arquiteto, que é o responsável pelo projeto da construção. Então, é ele que vai desenhar, vai projetar como que essa construção vai ficar. Temos também o eletricista, né, que é o profissional que cuida da instalação elétrica. Então, ele que vai cuidar dos fios que passam pela casa para ligar a tomada, para ligar as luzes, certo? E temos também o encanador, que ele é responsável pela instalação dos canos de água e esgoto. Então, nós temos na nossa casa os canos que vão passar a água que vem da rua, né? E os canos que vão sair o esgoto lá para a rede de tratamento de esgoto, certo? Então, é o encanador que fica responsável por esses canos.
E para construir essas moradias, vocês lembram? Então, além desses profissionais que precisam estar presentes na hora da obra, tem todo um planejamento para que essa obra saia perfeita. Então, lá na página 30, nós também temos, olha só, para construir a moradia, nós temos várias etapas. Vou começar. Então, primeiro você imagina a moradia. Como será que a minha casa vai ser, né? Depois você vai chamar o arquiteto e você vai desenhar a sua moradia para você ver como que ela vai ficar. Olha que legal. Aí depois você procura um terreno. Ah, eu quero esse bairro aqui. Não, esse é muito longe. Eu quero esse bairro aqui. Aí você vai escolher o bairro, o local que você vai querer construir a sua moradia, certo? Aí você vai chamar o construtor, que é a pessoa que vai construir toda a moradia, tá? E vai chamar todos os técnicos, o construtor, o pedreiro, o eletricista, o encanador, e vai erguer a casa. Então você vai acompanhar todo o processo de construção da casa, desde colocar os tijolinhos até ligar a lâmpada, certo? E no final você só vai apreciar o resultado, porque a sua casa vai estar pronta. Então tem o passo a passo para você construir a casa. Atividades, crianças. Então vamos praticar tudo isso que nós revisamos, ok? Então abra o seu livro lá na página 129, bem lá no finalzinho do livro, certo? Nesta página que vocês estão vendo. Número 1. Qual das moradias a seguir é a mais adequada para lugares à beira de rios e que costumam alagar? Qual desses lugares é mais apropriado para um lugar que tem rios ou que é construído em cima do rio, lugares que podem alagar? Qual que é? Isso mesmo, é as palafitas, ó, porque ela é construída em cima do rio. Ela tem essa madeira mais alta, porque se o rio transbordar, não vai entrar na casa, né? Então, é as palafitas, ok? Não é o prédio, não é a oca e também não é a barraca, certo? Por que a moradia escolhida é a mais adequada? Então, por que a palafita é a mais adequada para ser construída em lugares à beira de rios e que costumam alagar? Por quê? Porque essa moradia, ela evita que a água invada a residência. Lembra que nós vimos agora há pouco? Em caso de cheias dos rios ou excesso de chuva. Então, esse tipo de moradia vai evitar que a água entre naquela casa, certo? Bem tranquilo até agora, né, crianças? Então, virem lá na página 130, crianças. Exercício número 2. Fernanda precisa construir uma moradia. Desenhe abaixo as etapas da construção. Então, lembra que nós vimos que tem as etapas da construção? Desde o momento que imagina a casa, até desenhar a casa, né? Tem todo um processo, tem toda uma etapa. Então, esse é o momento de vocês desenharem essas etapas, ok? Se precisar, pode dividir esse retângulo em várias partes, do jeito que vocês acharem melhor. Letra A. Quais materiais de construção podem ser utilizados na moradia de Fernanda? Então, a Fernanda precisa construir uma moradia. Que tipos de materiais ela pode utilizar para construir ali? Então, vocês vão colocar. Se vocês desenharam que a casa da Fernanda é uma casa de alvenaria, de repente pode usar tijolo, pode usar telha, né? Se for um prédio, por exemplo, pode utilizar tijolo também, cimento. Então, vocês vão escrever alguns materiais que vocês utilizaram para desenhar a casa da Fernanda e que ela poderia utilizar para a construção da casa dela também, ok? Letra B. Indique no desenho os materiais mencionados. Então, se na letra A você escreveu, por exemplo, tijolo, lá no seu desenho você vai circular o tijolo para a gente saber aonde que está esse tijolo, certo? Vocês vão ter que identificar no desenho esses materiais, certo, meus amores? Então, olha só, enquanto a prof está explicando, se precisar, pausa o vídeo ou volta o vídeo para vocês fazerem cada questão um de cada vez, certo? Letra C. Quais profissionais podem participar da construção da moradia da Fernanda? Então, lembra que a prof falou que tem o carpinteiro, o eletricista, o pedreiro, o arquiteto, o encanador. Qual desses profissionais eles vão poder participar da construção
da moradia da Fernanda? Então, vocês vão escrever ali quais que podem participar, certo? E na letra D, por último, vocês vão completar o desenho com um dos profissionais mencionados praticando a sua atividade. Vou dar um exemplo. Se vocês falaram que o pedreiro pode construir a moradia da Fernanda, então vocês lá no desenho, lá em cima, no número 2, vocês vão desenhar um pedreiro, certo? Ai, prof, mas eu escrevi encanador. Então, vai desenhar um encanador. Combinado, meus amores? Quando vocês terminarem essas atividades do livro, vocês vão abrir o Google Forms, que a prof vai deixar disponível lá no Classroom de vocês, com um link, tá? Vocês vão abrir esse link e vão responder as perguntinhas que a prof colocou lá para vocês. Combinado? Então, façam com bastante calma, crianças. Não esqueçam de pausar o vídeo se for necessário. E façam, ó, com bastante capricho, que depois eu vou querer ver. Combinado? Boa aula, meus amores, e até semana que vem. Um beijo grande para vocês!